Lição 8, vamos lá então. Vamos à lição 8. Trabalhando pela salvação da minha família. Lição 8. Salvação pela graça, um presente de Deus. É uma exclamação, né? Salvação pela graça, um presente de Deus. Efésios 2:8, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então a vida eterna, a salvação por meio da fé, ela é um presente. É bom falar de presente agora, às vésperas do Natal, né, irmãos? A gente vir para a igreja no domingo para adorar a Deus e agradecer a Jesus Cristo. Ele é o nosso grande presente que Deus deu. Todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Então, o maior presente nos foi dado, que é Jesus Cristo, né? A vida eterna através dele. Mas nós precisamos dar a nossa vida para Deus, em nome de Jesus. E literalmente, dar literalmente, não é de boca para fora não, porque eu não quero já começar o dia pegando no pé de ninguém, né? Puxando a orelha de ninguém não, mas servir a Jesus Cristo fazendo o que bem entende, amigos, é uma coisa que eu fico engasgado na minha garganta igual espinha de peixe, né? Como é que eu vou servir a Jesus Cristo continuando fazendo o que eu bem entendo, o que eu bem quero fazer? Não, a gente tem que fazer igual o apóstolo Paulo, tem que reconhecer o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero isso faço. Depois ele falou, agora o morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. Aí já veio um Paulo entendendo que as coisas que ele fazia anteriormente não valia a pena fazer mais. Tudo para ele agora era lucro no sentido de viver para Cristo. Então assim, é importante a gente receber esse presente. Presente se recebe. E um bom presente como esse não se rejeita. Mas tem gente rejeitando. Mas tudo bem. Eu não vou começar o dia pegando na orelha de ninguém. Vamos lá agora para o estudo. O homem não tem por si mesmo a capacidade de conquistar a vida eterna. Isso é uma dádiva entregue a nós pelo Senhor, num plano perfeito envolvendo seu Filho. A morte na cruz, a ressurreição e a ascensão, gerando nele o único e verdadeiro caminho. João 14:6 e João 17, versículo 3. Coloca só o 17, versículo 3 para mim, Pedro Henrique. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora sim, ele acertou. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então essa é a vida eterna. Eu reconheço a Deus, mas também reconheço o Filho, que veio a esse mundo e morreu por nós numa cruz. Em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas no 17, que eu coloco aqui no estudo, é interessante, até para algumas pessoas que querem diminuir Jesus Cristo, né? Tem muitas linhas teológicas aí que diminuem Jesus Cristo, a importância de Jesus Cristo. E até algumas dessas linhas teológicas nem colocam Jesus como Deus. Quer dizer, então tem que ter um cuidado muito grande. Ele e o Pai, um só, ele mesmo falou. Amém, Jesus? Nós temos que reverenciar Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, e nós temos que colocar isso em pauta o tempo todo, né? Pensando nisso o tempo todo, na hora de agir, de fazer, de pensar, de falar, de tratar com pessoas, de andar com pessoas, de relacionar-se com pessoas. Tudo isso nós temos que colocar sempre em mente quem é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E até perguntar, será que ele faria isso? Será que ele andaria com essa pessoa? Entende? Alguém viu ontem ao vivo lá o programa? Conseguiu ver? Algumas pessoas pelo YouTube. Amém. Glória a Deus. Continua. Só pelo YouTube que a gente conseguiu interagir mesmo. Assim, foi uma bênção, no meu ponto de vista. Foi uma bênção. Teve uma hora que eu comentei lá sobre essa coisa de não se... A mesma coisa que a gente está falando aqui, né?
de não servir a Jesus totalmente. Aí eu falei até daquele show que houve aqui no Rio, que muitos crentes foram ver, foram assistir. Aí hoje de manhã eu estava me preparando para vir para cá, e eu lembrei disso. Eu falei, caramba, que mania de ficar pegando no pé dos outros, tem que parar com isso. Eu pensando, né? Aí Deus falou, olha que, irmãos, olha o que Deus colocou no meu coração na hora que eu pensei nisso. Eu falei, tem que parar de pegar no pé dos outros. Aí Jesus falou assim, no meu coração, eu estava me arrumando. Aí senti de Deus no coração. Imagina se eu abro os olhos espirituais dos crentes que estavam naquele local. Aí eu tomei um susto, falei, caramba, imagina os crentes lá pulando por uma música que não tem nada a ver com eles, nada a ver com o cristianismo, com Jesus, com a mensagem da cruz, e de repente Jesus abre os olhos só dos crentes que estavam lá. O que será que eles veriam? Foi o que Deus colocou no meu coração. A pergunta, quem será que eles veriam lá? Será que eles iriam os anjos do Senhor tudo dançando com ela lá, tudo aquelas danças sensuais, aquela coisa toda? Será que eles veriam os anjos do Senhor fazendo isso? Ou será que eles veriam um monte de demônios ali? Aqueles crentes iam sair dali correndo, desesperados. Esse não é o meu lugar. Mas como os olhos espirituais não se abrem, aí a pessoa acha que está tudo bem, eu posso continuar adorando isso aqui também, e depois domingo adorar Jesus. Ah, não é idolatria? Claro que é. A gente entende o que é idolatria. Amém, irmãos? Então, assim, tem que ter um cuidado. Eu estou falando, não vou começar o dia pegando uma puxando a orelha de ninguém, já estou puxando a orelha de novo aqui. Mas eu quero que você entenda isso, é importante a gente entender isso. E levar esse entendimento, tá? Porque a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais estreitas para o Evangelho. Nós não podemos amolecer. Não podemos, pelo contrário, temos que ficar com a fé cada vez mais robusta e ensinar para os menores essa fé robusta. Para quê? Para que quando a coisa endurecer, eles não abandonarem Jesus e perderem a salvação. Está dando para entender, sim ou não? Nós perdemos a irmã Rose, faleceu, 67 anos, é nova, não chegou nem aos 70. Quer dizer, que coisa, agora é orar pela família, pelo irmão Mauro, como também a irmã Sebastiana, orar pela família da irmã Adriana, que está até aqui, glória a Deus por isso. Eu já orei pela família dos dois, né? As duas famílias. A irmã Sebastiana viveu bem, glória a Deus, viveu bem, está com Jesus agora. E ela viveu, eu penso o tempo que tinha para viver, teve uma família que a amava e que agora está nos braços de Jesus, a família está aqui, que Deus abençoe. E já estou orando por eles, orei junto com um rapazinho aqui e pelo o irmão Mauro também. Mas a irmã Adriana, a irmã Rose, ela só tinha 67, estava nova ainda, mas foi. Quer dizer, você não sabe quando é a minha hora e quando é a sua hora. Eu não sei quando é a minha hora, você não sabe quando é a sua. É hora de pensar, é hora de refletir. Por que eu ainda gosto dessas coisas? Porque eu preciso, porque eu tenho um comichão no meu coração de gastar uma dinheirama danada para ver uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com a minha fé. O que está acontecendo comigo? A gente tem que começar a refletir, irmãos. E isso tudo tem a ver com a família, com o reflexo da família e com aceitar esse presente que Deus me deu um presente. E eu não estou valorizando esse presente. Eu estou querendo que outras coisas estejam na minha vida sem necessidade nenhuma dessas coisas estarem na minha vida. É um presente, presente é dado. A gente recebe se quiser ou não. Aliás, eu vou falar sobre isso aqui agora. Ó. Vamos lá, vamos voltar aqui na lição. O ser humano tem duas opções quando lhe é dado um presente. Quais são as opções? Aceitar ou rejeitar. Entende? Então você vai com um presente para o garoto. Digamos que seja aniversário do... Você tem filho? Não, né? Tem? Quantos anos? 5 aninhos só. Aí você vai com um presente... Qual é o nome dele? Renan. Você vai com um presente para o Renan. 5 aninhos só. Aí você vai com aquele carrinho de plástico que até soprando ele anda. Aí chega o pai com um carro desse tamanho, elétrico, que anda sozinho. O que ele vai fazer? O que o Renan vai fazer?
ele vai rejeitar o menorzinho de plástico, de 1,99, né? E vai pegar o grandão que brilha, que tem luz, que faz, porque na visão dessa criança, 5 anos, o Renan, aquele carro é muito melhor. E é realmente muito melhor, não é, irmãos? Então Jesus coloca diante de nós a vida eterna e diz que é um presente. Mas a gente escolhe outra coisa que é pior, infinitamente pior. E começa a rejeitar o melhor, que é a vida eterna. O que eu tenho a ver com isso? Culpa nisso? Não. A igreja tem culpa nisso? Não. A própria pessoa que tem culpa nisso. É uma opção minha, aceitar ou rejeitar. Agora a gente está invertendo todo o valor e a gente está escolhendo o pior, achando que o pior é o melhor. E está desprezando o melhor, achando que o melhor não é tão melhor assim, que pode esperar. Não pode esperar, não. A gente tem que se grudar à vida eterna, irmão. Esse presente, grudar é meu, ninguém tasca que eu vi primeiro, e ninguém tira de mim. E é como se fosse um pitbull no osso mesmo. Vai lá pegar. Ninguém tem coragem. Amém, Jesus? Mas, por causa de cultura, por causa de amizade, por causa de alegria humana, as pessoas estão colocando em risco sua própria salvação. Vê se vale a pena, tá? Porque não vale, não. Já estou avisando que não vale. Essa aí é retórica. Bom, o ser humano tem duas opções, então, quando lhe é dado um presente: aceitar ou rejeitar. E é disso que se trata a vida eterna. Você a recebe ou não. É um presente que vem por intermédio da graça de Deus sobre nós. E isso só é possível pela fé. Foi assim com Noé, Hebreus 11, 7. Que vamos falar sobre esse texto. Nós vamos falar sobre esse texto na próxima lição, na última, tá? Então, eu não vou nem abrir Hebreus 11, 7 aqui. Mas mesmo não vivendo na dispensação da graça, segundo os teólogos, o Noé, ele viveu na dispensação do governo humano. Noé visualizou além do que seus olhos podiam ver e foi ousado, acreditando que aconteceria algo nunca visto antes, simplesmente pela palavra que recebeu do Senhor. Leia Gênesis 6, 13 a 22. Aí a gente pode ler, né? Gênesis 6. A gente lê direto. Gênesis 6, de 13 a 22. A gente está chegando na reta final do estudo. Essa é a penúltima lição. Vamos tentar não deixar nenhuma ponta solta aí. Versículo 13, então, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofera. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Que coisa séria. Mas contigo estabelecerei o meu concerto, a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Conforme tudo que Deus mandou. Eu já falei nesses estudos. Noé teve trabalho ou não teve? Muito trabalho.
E quem o ajudava? Só 7 pessoas. Dessas 7, 4 eram mulheres, que com todo respeito às mulheres, certos pesos não tem como. Não tem como. Eles não tinham tratores naquela época, guinchos naquela época. Então eram 4 homens e 4 mulheres para fazer tudo isso. Você vê que até o alimento, Deus fala, não é? Você vai pegar o alimento e vai colocar lá dentro para vocês e para eles, para os animais também. Os animais não vão um comer o outro, não. Você vai ter até o alimento para eles, você vai ter que botar dentro da arca. E ele está toda a direção, as medidas, porta, janela, lugar baixo, lugar segundo andar, terceiro andar. Ele fala tudo como tem que ser feito. Era muito trabalho. O Noé já tinha, antes de iniciar o projeto, ele já tinha noção do trabalho que ele teria. E talvez até, não sei, pode ter batido no coração, caramba, isso é impossível. Mas, qual era o diferencial? Deus mandou. Esse tem que ser meu diferencial. Ele mandou? É mandamento. Acabou. Vou fazer. Como? Ele vai ter que prover. Foi ele que mandou. Ele vai prover. Amém, Jesus? Eu tenho que entender isso, essa fé. Senão, logicamente, a parte humana vai falar mais alto e eu vou começar a criar na minha cabeça um monte de questionamentos. Mas como? Mas como? Mas como? Mas como? Não vejo saída. Mas como? Mas foi Deus? Foi. Então vamos. E ele foi, irmãos. E o Noé ali, eu já falei aqui, a maior motivação dele de iniciar esse projeto foi a salvação da família dele, porque foi uma aliança feita por Deus desde o início. Eu vou salvar você, seus filhos, suas noras e sua esposa. E depois ele procurou motivação para fazer o que tinha que ser feito. Porque a motivação principal, vou salvar minha família do dilúvio. Mas construir essa embarcação aqui, ele precisou todo dia se motivar, porque provavelmente chegou a hora dele sentar lá e falar, eu não sei como é que vai ser, como é que minha mão já está toda calejada, estourada, carne viva, como é que vai ser? E Deus mandou fazer uma coisa dessa, que loucura é essa? Mas aí ele buscava motivação, não, se eu não fizer, essa água vai vir e vai me levar. Não, vou fazer sim. E ele continuava se motivando e ele estava buscando a salvação dele e da família dele. Você não pode desistir da sua família. Por mais que você fale assim, eles não prestam. Tá bom. Mas se você desiste deles, quem é que vai lutar por eles? Mesmo não prestando. E não presta porque não serve a Cristo. Porque a hora que passar a servir a Cristo de verdade, e servir a Cristo não é frequentar a igreja, não. É servir a Cristo que eu estou falando. Porque tem um monte de gente que vem à igreja, mas não está servindo a Cristo. Não é? Então vamos servir a Cristo mesmo. Quando essa pessoa servir a Cristo, vai parar de ser essa carne de pescoço que é para você. Vai ser uma, sei lá, qual é a carne mole aí boa? O peito de frango? Sei lá. Mas carne de pescoço não vai ser mais. Amém, irmãos? Quando passar a servir a Cristo de verdade, né? Vamos voltar na lição, então? Esse texto aqui é muito forte, se você ler com calma depois, lê em casa com calma, que é muito forte esse texto aí. Bom, muitos estão perdendo seus familiares para Satanás por não fazerem isso. Ou seja, não ouvirem, não obedecerem até o fim, fazer exatamente o que Deus mandou. A Bíblia fala, e assim o fez. Mesmo vivendo na dispensação da graça, não consegue visualizar seus familiares salvos. A nossa arca já está pronta. O Senhor Jesus já providenciou a nossa entrada no reino dele. E esse plano inclui seus familiares, acredite. Amém, irmãos? Para ratificar o que estou dizendo, leia depois Mateus 25, 34, João 10, 9, Atos 16, 30 a 32 e Josué 24, 15. Versículos para você ler em casa com a sua família, tá? Embora a ideia de ser salvo através dos nossos esforços seja muito difundida no meio secular e religioso, devemos manter firme a fé de que só o Espírito Santo pode convencer alguém do seu pecado e da necessidade do perdão. Vamos em João 16. É até um texto conhecido, mas é bom voltar a ler, né?
versículo 7. Todavia, João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Qual é a verdade, Jesus? Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E, quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo não convence só a gente que está na igreja, é o mundo. Você entende porque ninguém nesse mundo vai ter desculpa quando Jesus voltar? Porque ele vai falar assim, mas eu enviei o meu Espírito. E ele veio com a missão principal de convencer vocês, o mundo. Vocês não se convenceram porque não quiseram. Agora imagine nós que estamos dentro da igreja, que falamos que somos de Jesus. Irmãos, o julgamento começa por nós. A Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo falou isso. O julgamento começa por nós, não começa pelo lado de fora, não. Antes de julgar o pecador lá fora, primeiro vai julgar a gente que está na igreja, mas quer viver com o pecador lá fora, quer fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, usar as mesmas roupas, cantar as mesmas músicas, ter a mesma cultura que eles têm. Não tem como, irmãos. E aí não é pegar na orelha, não, é só falar uma verdade, que muitos não querem falar para manter a igreja cheia. A verdade é essa, irmão. E se Jesus voltar e alguém aqui ficar, eu não quero ser culpado disso, não. Não quero esse sangue sobre as minhas costas, não. Amém, Jesus? É importante. Ele falou, a verdade é essa. Eu vou, se eu não for, o Espírito Consolador não vem. Mas se eu for, eu vou enviar. E ele vai convencer o mundo do pecado. Primeira coisa que tem que acontecer numa pessoa para ter a vida eterna, esse presente, receber esse presente, é ser convencida do pecado. Então isso é pecado, não é para mim. Da justiça, de tudo que Jesus fez, da obra completa. A pessoa tem que ser convencida disso. Se ela não for convencida, se você não for convencido que aquela obra na cruz foi perfeita, você entra em desespero. Entende? Quando você tem certeza, bom, fulano, desculpa aqui usar o nome da pessoa, mas a irmã Sebastiana está com Jesus. Querendo ou não, por mais difícil que seja para a família, isso traz uma paz. Entende? Não é à toa que a filha está aqui, o neto está aqui. Buscando o neto, no dia do sepultamento, veio no culto de manhã e ainda me mandou um aviso. Que bonitinho, né? Eu acho muito bonito os jovens, irmãos. Ele me mandou, pastor, vou estar tocando no culto das 7, não vou estar no culto das 9h30, porque tem o sepultamento da avó. Eu falei, meu Deus, que coisa, eu quase chorei do outro lado lá. E que coisa linda, que coisa diferente. É diferente ou não é? É diferente, irmão. É diferente, acorda. Você tem que viver esse evangelho. Esse evangelho é diferente, irmão. Ele convence a gente da justiça, do evangelho, de toda a obra dele na cruz do Calvário, de toda a obra que Deus fez. O missionário mandou uma mensagem hoje para a gente. Se você tem acompanhado as mensagens do missionário pelo On Grace, se você tem lá, baixado lá para você receber, então você vai ver que ele vai falar do Adão, que nos entregou na mão de Satanás, mas que a obra perfeita já foi feita também. Não tem que ficar chorando pelo canto aí do que Adão fez, não. Entende? E aí eu dei o exemplo da família, mas do que aconteceu. Por quê? Porque é diferente quando a gente é convencido da justiça de Deus, da obra na cruz. A gente tem esse convencimento, é diferente. Tudo é diferente. E a gente precisa aceitar essa diferença. Aceitar essa justiça de Deus. Entender isso, ser convencido disso. Tem gente que parece que não está convencido da mensagem da cruz. E aí a pessoa se perde quando vem uma luta, uma adversidade, uma perda, uma situação adversa. A gente realmente não tem aquela confiança que deveria. Amém, Jesus? Alguns até saem facilmente da presença de Deus nessas horas. E também ele fala assim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, não vou estar mais presente, e não me vereis mais, né? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está
A obra está feita, ele está falando. Ele está falando, meus discípulos, a obra já está feita. O príncipe desse mundo já está julgado. Quando eu voltar agora, é definitivo. Vou praticar o juízo começando por nós. Começa por nós, tá? Todo julgamento começa por nós. Os da casa, família de Deus. A gente tem que parar de ser bobo. A gente tem que começar, então, a se agarrar nessa mensagem da cruz de uma maneira muito forte. E entender o que Jesus fez na cruz. E abrir mão. Qual a dificuldade de abrir mão de alguma coisa que você acha que te dá alegria, mas é só puramente coisa desse mundo? Eu sei que tem tentações. E são muitas as tentações, não são poucas. E sei que muitos de nós, de vez em quando, vai vacilar. Porque nós somos humanos realmente. Mas isso não é desculpa para a gente viver errando. Isso não é desculpa para a gente sentar no nosso erro e falar, é assim mesmo, eu sou humano, enquanto eu viver na terra é assim mesmo. Então, mas eu gosto tanto disso aqui, por que eu vou deixar de fazer isso? Só porque o pastor mandou, só porque a igreja fala isso? Não é o pastor, não é a igreja, é a palavra. Entende? É a palavra. É simples, irmãos. É só ver se Jesus estivesse andando com você, do seu lado, você faria isso? Não, não faria. Então pronto. Se ele estivesse aqui com você agora, você chamaria ele para ir num show secular? Não chamaria, irmão. Para com isso. Não vem falar que chamaria não, porque aí é demais. Aí você está brincando comigo. Duvido. Você ia fazer tudo escondidinho. Chama Jesus lá. Não, deixa quieto. Não chama Jesus não. Ele não pode saber que a gente vai lá não. É assim que ia ser. Então por que você vai? Só porque ele não está aqui? Ele está dizendo isso. Eu vou embora. Mas o entendimento fica, tá? E vocês precisam se convencer disso. E não pode dizer que não se convenceu, porque ninguém ensinou, porque ele não está mandando um pastor humano. Ele está mandando o Espírito Santo para fazer isso. Então, se a pessoa vai para determinado lugar, ou faz determinada coisa, porque ela sentiu-se tentada e deixou a tentação vencer, e ela foi lá e fez, ela não pode depois, no dia do juízo, reclamar porque nenhum pastor ensinou, que nenhum pastor falou. Se eu tivesse um pastor que falava, igual aquele pastor lá de Bangu, o pastor Edito, que fala mesmo, mas o meu pastor nunca falou essas coisas que ele falava. Isso não vai ser desculpa, porque Jesus falou que ia enviar, não era um pastor humano, ele enviou o Espírito Santo para convencer a gente. Mas a pessoa vai, porque quer agradar amigo, quer agradar amiga, quer ser igual, quer ser aceito, quer estar no grupo. Irmãos, isso para não falar de outras coisas, sem contar com aquele prazer carnal que a própria pessoa tem e ela faz coisas só pelo prazer dela, mesmo sabendo que aquilo não agrada a Jesus Cristo. Nós temos que ficar muito, levar muito a sério essas exortações, esses ensinamentos. Amém, Jesus? Ele fala, então, eu vou mandar, ele vai convencer, então, pecado, justiça e juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado, certo? E aqui eu vou parar aqui, né? Depois ele fala, ainda tenho muito a vos dizer, mas não vos podeis suportar agora. E ele tem dito muita coisa ainda, né? Vamos voltar na lição. Para fechar logo aqui. Essa lição está mais rápida que a outra. Se você deseja salvar sua família, nunca se esqueça disso. E tudo o que fizer para a salvação deles, faça-o por amor e fé. Só coloca na tela 1 Tessalonicenses 5:8. Então, tudo que eu tenho que fazer pela minha família não é porque eles merecem. Esquece isso aí. Tá? Esquece isso. Ah, não vou fazer porque não estão merecendo. Esquece isso. Ah, eu vou fazer porque ele merece. Esquece isso. Tudo em relação à salvação não é por merecimento. Ninguém é salvo porque merece ser salvo. É salvo porque acredita, é pela fé. Aí a gente vai melhorando a nossa vida ao longo dos anos. Mas ninguém é salvo porque eu fiz por merecer ser salvo, porque eu comprei um terreno para ir para uma igreja, porque eu ajudei muitos pobres, porque eu fiz por merecer e agora eu sou salvo. Não é. É pela fé. Isso é a graça de Deus, um presente que Deus deu para a gente, e a gente tem que aceitar esse presente
ou não. Isso é com a gente, isso é com você, comigo, com qualquer um. Se a pessoa não quer esse presente, paciência. Ela acha que vai conseguir comprar, não vai. Esse presente não está em prateleira para ser comprado. Esse presente só um pode dar e ele está dando para quem quer. Só que tem gente que parece que não está querendo e começa a querer andar segundo seus pensamentos, criando para si algumas leis que não se sustentam diante da palavra, criando para si alguns conceitos que não se sustentam diante das Escrituras. Não tem que criar nada, é simples. Está lá, está, então obedeço. O Noé, a Bíblia fala no finalzinho lá, você leu comigo, e assim o fez. Tudo que Deus mandou, assim o fez. Foi fazendo tudo. Madeira de gofé, betume por dentro e por fora, porta do lado da arca, janela lá em cima, 3 andares. Ah, está muito cansativo, eu fazia só 2. Não, 3 andares, e depois os animais vão estar todo mundo na arca, prepara alimento para você por muito dia, mas também para eles. Tudo Noé fez, como diz os antigos, tintim por tintim. Amém, irmãos? Minuciosamente foi seguindo o projeto que Deus deu na mão dele para ele realizar. E aí a Bíblia fala no final lá, de Gênesis 6, no 22. E assim o fez. É simples então, é só fazer. Mas a gente quer acrescentar. A salada já está tão gostosa, para que colocar mais, sei lá, mais alguma coisa na salada? Vai estragar. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Não, é só 8. Amém, Jesus? Então, coloque esse capacete, essa couraça da fé, esse capacete da esperança da salvação, coloca isso na sua vida o tempo todo. Se eu tenho esperança da salvação, então eu não faço isso, porque isso eu entendo que pode roubar minha salvação. Enfim, esse é o recado de hoje. Salvação é pela graça e é um presente de Deus. Não tente agora comprar isso. Só ouça e assim faça. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Deixa eu fazer uma pequena oração bem rápido. Senhor Deus, em nome de Jesus eu abençoo todos, inclusive quem vai assistir e quem vai ouvir essa mensagem em casa. Eu peço que o Senhor os abençoe, eu repreendo todo mal e todo pecado, toda ação maligna e declaro salvação para essa casa em nome de Jesus. Amém e amém.